para todos os públicos. Olá, bom dia. Estou aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Olha, vocês estão lembrando da aula anterior? Na aula anterior nós estudamos sobre os sólidos geométricos. Pois é, estudamos sobre geometria. E nós vimos aqui várias formas, né? E como a geometria ela está presente no nosso dia a dia, na nossa casa, na rua, em vários ambientes, tá certo? E nos sólidos geométricos, nós vimos que os sólidos geométricos, eles se dividem em poliedros e em corpo redondo. Nós vimos que a característica dos poliedros é que eles têm a face completamente plana, como por exemplo o cubo, o paralelepípedo, né? Vocês viram vários outros exemplos. E os corpos redondos já tem o que? Pelo menos uma das faces arredondada, certo? Nem sempre todas as faces, como por exemplo uma esfera, né? Uma esfera é completamente arredondada, né? A esfera, que é a forma de uma bola do globo terrestre, por exemplo, é totalmente arredondado. Mas por exemplo o cone, né? Que tem a forma também arredondada, tá certo? Então vocês viram vários exemplos e espero que vocês continuem reforçando em casa, estudando, pesquisando sobre o assunto, tirando dúvidas com o professor de vocês, tá certo? Mas na aula de hoje nós vamos estudar um outro assunto, tá certo? Nós vamos estudar operações com números naturais. E quais são os números naturais? Quais são essas operações? As operações são aquelas que você já conhece. É adição, subtração, multiplicação e divisão. E os números naturais são aqueles números que a gente utiliza normalmente. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e segue essa sequência. Esses são os números naturais. Você sabia que no nosso dia a dia existem várias situações que para a gente resolver nós precisamos utilizar as operações? Como por exemplo, quando a sua mãe dá aquela lista para você ir no comércio comprar algumas coisas, algumas mercadorias, como por exemplo, comprar o creme dental, né? A pasta, como por exemplo, manda você comprar a maisena para o seu irmãozinho mais novo, para fazer o mingau. Então assim, e em diversas situações, digamos que a sua mãe deu para você uma lista para você ir no comércio e comprar aqueles alimentos, certo? E lhe deu o dinheiro para você pagar. Então, digamos que você foi e levou uma lista, né? E aí comprou vários produtos, né? Como por exemplo, o lápis, material didático, ou o talco, né? Para o seu irmãozinho. Então assim, e vários outros produtos, né? O creme dental, o sabonete, né? Então, vários produtos. E digamos que você no final da lista, você queria saber qual o valor total que dava. Você de repente pensou, nossa, quanto é que eu vou precisar, de quanto é que eu vou precisar para pagar estes produtos que eu estou comprando? Primeiramente, para você saber o valor total dos produtos, você vai ter que utilizar uma das operações, que no caso é a adição. Nessa lista aqui, que eu trouxe para vocês, o valor total dos produtos dá R$ 44. R$ 44. Como foi que se chegou a este resultado? Usando a adição, que é uma das 4 operações da matemática, tá certo? Agora digamos que a sua mãe e o seu pai são muito amigos do dono do comércio, né? E eles mandaram você falar para o dono do comércio que era para dividir em 2 parcelas. Ou seja, que ela ia pagar de 2 vezes esse valor de R$ 44. Para você saber qual o valor das parcelas, das 2 parcelas que vai ficar, você vai precisar utilizar uma outra operação, que
que no caso vai ser a divisão. Por quê? Porque aqui está o valor total, mas você vai parcelar de 2 vezes. Então vamos dividir por 2, que é o número da parcela. Então vamos lá, 4 dividido por 2 dá igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, certo? E 4 dividido por 2 é igual a 2 novamente. 2 vezes 2 é igual a 4, menos vai dar 0. Então quer dizer que 44 dividido por 2 dá igual a 22. Então o valor ele vai ser dividido em 2 parcelas de R$22. E aí a sua mãe lhe deu R$30 para você pagar a primeira parcela e a outra vai ficar no caderno para ser pago na próxima semana. R$30. Você sabe que R$30, 30, é maior do que 22, que é o valor da parcela que vai ser paga, certo? Então, certamente vai haver o quê? Troco, vai sobrar troco. Para você saber quanto você receberá de troco, você vai precisar utilizar uma outra operação. Nesse caso, será a subtração. Por quê? Porque vai subtrair 30, né? Dos 30, você vai subtrair 22. Ó, 30 menos 22. Vamos lá calcular. De 0 não dá para tirar 2. Por quê? Porque o 2 é maior do que o 0. Então você vai pedir o quê? Uma dezena para cá. E aqui vai ficar 10, certo? Ó, 10 menos 2 vai ficar 8. Vai dar 8, certo? Então, nós aqui utilizamos uma outra operação que foi a subtração. Você percebe como num simples exemplo do dia a dia, nós utilizamos várias operações da matemática? É por isso que nós precisamos estudar, é por isso que vocês precisam estudar as operações. Na aula de hoje, nós vamos estudar a adição, que é uma das 4 operações da matemática. Adição com números naturais. A adição, ela traz a ideia de juntar, acrescentar elementos, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem essa característica da adição. Observe o total de pontos conquistados pelas 5 melhores equipes de futebol no Campeonato Brasileiro. Eu trouxe aqui uma tabela com os 5 melhores times, né? Os 5 primeiros times melhores colocados no Campeonato Brasileiro do ano 2020. Nós vemos aqui em primeiro lugar, está aqui o Flamengo, certo? Com 71 pontos. Em segundo lugar, o Internacional, com 70 pontos. Em terceiro, o Atlético Mineiro, com 68. Em quarto, o São Paulo, com 66. E em quinto, o Fluminense, com 64 pontos. Aí vamos lá para a situação. Agora vamos responder. Qual foi o total de pontos obtidos pelos 3 melhores times? Você viu lá que os 3 primeiros times, melhor colocado, em primeiro lugar ficou o Flamengo com 71 pontos, certo? 71 pontos. Então vamos lá, adicionar, né? Lembra que a ideia da adição é juntar, acrescentar? Então nós vamos acrescentar. Vamos lá, 71 pontos, referente à pontuação do Flamengo, mais 70, é a pontuação do Internacional, mais 68, que é do Clube Atlético Mineiro. Né? Porque a pergunta pede o valor da pontuação dos 3 melhores times, certo? Então aqui está a pontuação dos 3 melhores times. Então, para sabermos qual é o valor total, né, da pontuação dos 3, tá certo? Nós vamos utilizar a adição. Vamos lá, somando 71, primeiramente nós vamos associar esses dois valores, 71 mais 70. Vamos lá, organizar assim, 71 mais 70, a adição, o sinal da adição, que é o mais,
essa cruzinha, certo? Essa cruz. Vamos lá. 1 mais 0 é igual a 1. E 7 mais 7, 7 mais 7, calcule aí em casa, vocês também. Pode utilizar os dedos, né? Pode calcular, somando. Mas nós sabemos que 7 mais 7 é igual a 14. 14. Então, somando-se esses dois valores, nós chegamos à pontuação de 141. Então, vamos mais. Nós vamos acrescentar o valor da pontuação da terceira equipe, que foi o Atlético Mineiro. Então, 141 mais 68 é igual. Vamos lá, armar novamente a conta aqui. 141 mais 68. Vamos lá. 1 mais 8 é igual a 9. Muito bem, sei que vocês sabem aí em casa. 4 mais 6 dá igual a 10, né? Nós vamos colocar o 10 inteiro aqui? Não, nós vamos colocar o 0 e elevar aqui uma dezena. Vamos lá, então 1 mais 1 é igual a 2. Então temos aqui o valor da soma, da pontuação das 3 melhores equipes foi 209 pontos. Então, para chegarmos a este valor, tá, de 209, foi necessário nós utilizarmos a adição. Qual foi o total de pontos obtido pelos 3 melhores times? Nós descobrimos que foi 209. 209. Uma das ideias da adição é a de juntar, unir, reunir quantidades. E foi exatamente isso que nós fizemos para descobrir a quantidade de pontos das 3 melhores equipes. Das 3 melhores equipes do Campeonato Brasileiro do ano de 2020. Então nós reunimos aqui a pontuação do primeiro, foi 71, do segundo 70, e também adicionamos a do terceiro, que foi de 68. Assim, 71 mais 70 mais 68 é igual a 209. A operação realizada chama-se adição. Os números 71, aqui ó, 71, os números 71, 70 e 68 é chamado de parcelas, são as parcelas. E o resultado, no caso aqui o 209, chama-se soma ou total. Esses são os elementos da adição. Parcela, parcela e parcela, aqui são 3 parcelas. E o resultado, que é o 209, soma ou total. A outra ideia da adição é a de acrescentar quantidades a outra já existente. Vamos aqui para o exemplo. Emily tem 54 orquídeas em sua coleção. Sua amiga Rafaele trouxe-lhe outras 14 orquídeas. Com quantas orquídeas ficou a coleção de Emily? Para responder essa pergunta, podemos efetuar a adição. Como vimos no enunciado, a princípio Emily tinha 54 orquídeas. 54 orquídeas. E ela ganhou da sua amiga Rafaele mais 14. Vamos passar a barra, botar o sinal da adição, que é o mais, certo? E aí vamos somar, vamos acrescentar, no caso. 4 mais 4. Vamos utilizar aqui as mãos, por exemplo, 4, né? Mais 4. Vamos lá somando. Ó, aqui tem 4, né? 5, 6, 7, 8. Então, 4 mais 4 é igual a 8. Vamos colocar o 8 aqui. 5 mais 1. Você tem 5. Bota mais 1, fica com 6. Exatamente, 6. Então, a coleção de Emily
ficou com 68 orquídeas, certo? Então você viu aí um exemplo de acrescentar-se uma certa quantidade a outra já existente. A princípio, Emily tinha 54 orquídeas, ganhou mais 14, então acrescentou-se mais 14 e ela ficou com 68 orquídeas. Vamos para um outro exemplo, uma outra situação. Davi possui 32 bolinhas de gude e jogando com os colegas ganhou mais 18. Com quantas bolinhas de gude ele ficou agora? Para sabermos, vamos utilizar mais uma vez a adição. Vamos efetuar a adição. 32, né, que era o total de bolinhas de gude que Davi já possuía. E jogando com os colegas, ele ganhou mais 18. Então vamos acrescentar os 18. Vamos botar o sinal aqui da adição, que é o mais. Passar a barra. E vamos somar. 2 mais 8 é igual a 10. Você pode utilizar os dedos aí, contar nos dedos, para chegar ao resultado. Não tem problema nenhum. 2 mais 8 é igual a 10, né? Nós não vamos colocar o 10 inteiro logo aqui. Vamos colocar o que no zero, prestar uma dezena para cá. Então, 1 mais 3. 1 mais 3 vai ficar o quê? 4. 4 mais 1 é igual a 5. Logo, Davi agora possui 50 bolinhas de gude. Então nós vemos aqui uma outra situação em que foi acrescentado uma certa quantidade a outra. Ele possuía 32 bolinhas de gude e ganhou mais 18. Então ele ficou com 50 bolinhas de gude. Quais foram os resultados obtidos? Em ambas você viu que o resultado foi 7. Okay? Voltando lá, ó, veja. Aqui, ó, 3 mais 4 igual a 7. E aqui 4 mais 3 também igual a 7. O que você percebeu nessa situação, nos dois exemplos, que a ordem das parcelas não alterou a soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Tanto faz o 3 vindo no início, por exemplo, aqui ó, 3, né, eram 3 maçãs, mais 4, que era igual a 7, quanto o 4 vindo na frente, né, sendo a primeira parcela. 4 mais 3 é igual a 7 também. Você vê aqui ó, que a princípio aqui na primeira situação, o 3 veio na frente como a primeira parcela e o 4 veio depois como segunda parcela. E deu 7. Nesta aqui de baixo, o 4 veio primeiro, ó. Adicionando-se ao 3, foi igual a 7. Então essa é uma propriedade da adição. A ordem das parcelas não altera a soma, não altera o resultado. Né? Tanto faz se vier aqui primeiro, o 3 vier primeiro ou vier depois, chega-se ao mesmo resultado. Essa é a propriedade comutativa da adição. Na propriedade comutativa da adição, a ordem das parcelas não altera a soma ou o resultado. Certo? Agora vamos para outra propriedade. Vamos adicionar. Aqui está, entre parênteses, 8 mais 12 mais 10. Certo? E na outra situação está 8 mais, aí entre parênteses, associado, está 12 mais 10. Vamos ver essas duas situações. Então vamos lá. Entre parênteses, 8 mais 12, fecha parênteses, mais 10 é igual. Então, quando temos uma situação assim, né, de 3 parcelas, né, uma adição com 3 parcelas, 3 números, nós primeiro resolvemos o que está dentro do parêntese. No caso aqui está 8 mais 12. Né? 8 mais 12, ou pode ser o que? 12 mais 8, porque nós vimos na primeira propriedade
na comutativa, que independente se a primeira parcela for somada primeiro ou a primeira venha depois, chega-se ao mesmo resultado. Então, 8 mais 12 é igual a 20. 8 mais 12 é igual a 20. Vamos repetir aqui o sinal de mais, vamos repetir a terceira parcela, que é 10. Certo? E 20 mais 10? 20 mais 10 é igual a 30. Igual a 30. Nós primeiro que associamos esses dois, resolvemos o que está dentro do parêntese, que é o 8 mais 12, chegamos a 20. Aí adicionamos mais o 10, aí chegamos ao resultado 30. Agora vamos na segunda situação, estamos aqui, tá aqui 8, tá fora do parêntese, né? 8 mais, aí vamos lá, 12 mais 10. Vamos repetir aqui o 8, porque primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parêntese. 8 mais, aqui, 12 mais 10 é igual a quanto? Faça o cálculo aí na sua casa. Pode utilizar o caderno, pegue o caderno, pode fazer mentalmente também, utilizando os dedos ou algum outro objeto. Então 12 mais 10 é igual a 22. É igual a 22. 22. E 8 mais 22 é igual a 30. O que você observou? Primeiramente, que os resultados das duas adições, é o mesmo, ó, 30, 30 e 30, certo? Independente que se primeiro nós somamos as duas primeiras parcelas, que foram associadas aqui entre parênteses, e depois acrescentamos a terceira, o terceiro número, ou se primeiro, ó, repetimos aqui o 8 e somamos as duas últimas parcelas. Deu igual a 22 e 8 mais 22 é igual a 30. Chegamos ao que? Ao mesmo resultado. Então essa também é uma das propriedades da adição. Na adição de 3 ou mais números, que é exatamente essa situação, ó, 3 números, ó, 1, 2, 3. Na adição de 3 ou mais números naturais, podemos associar as parcelas de diferentes modos. Essa é a propriedade associativa da adição. Então aqui, ó, primeiro nós associamos as duas primeiras parcelas, né, chegamos ao valor 20, depois somamos a terceira parcela. Ou aqui, nós primeiros associamos o quê? As duas últimas parcelas, chegamos ao valor 22, certo? Depois adicionamos com a primeira e chegamos ao que? Ao mesmo resultado. Então, isso é a propriedade associativa da adição. Quando formos calcular 3 ou mais números, podemos associar primeiro, né, associar as parcelas de diferentes modos, certo? E nós chegaremos ao resultado. Porque fica mais fácil, não é? Por exemplo, se nós fôssemos armar, vamos dizer assim, fazer essa conta assim, colocando aqui, ó, 8, aí mais, aí 12, mais 10, ó. Se a gente fosse calcular assim, os três logo junto, ia ficar mais complexo, mais difícil. Então primeiro a gente fez o quê? Duas parcelas primeiro, né? Associamos as duas parcelas, chegamos a um valor e depois adicionamos a terceira parcela, ao terceiro número, certo? E chegamos ao resultado. Vamos lá, continue adicionando mentalmente. Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Mais uma propriedade da adição. Ali na questão tá 58 mais 0. Dá igual a quanto? 58 mais 0. Dá igual a 58, é o próprio 58. Vocês lembram lá da primeira aula sobre o sistema de numeração decimal?
nós vemos que uma das características do sistema de numeração decimal é que o sistema de numeração possui um símbolo que representava a ausência, ou o nada, que era o zero, certo? Então aqui, ó, 58 mais 0 é igual a 58, é o próprio 58. E na outra situação, 0 mais 45 dá igual a 45 também, porque o zero não acrescenta em nada. Quais foram os resultados obtidos? Nós obtivemos o que? Os próprios valores, né? Porque o zero não acrescentou em nada, não alterou em nada. Então, o próprio 45 é o resultado aqui e o próprio 58 é o resultado aqui. O zero é o único número que, quando adicionado a outro número, em qualquer ordem, tem como soma o outro número. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Por esse motivo, o zero é chamado elemento neutro da adição. Então, o elemento neutro também é uma das propriedades da adição. Tá certo? O elemento neutro da adição é o zero. Certo? Seguindo. Mais uma propriedade. Né? Vamos agora para mais uma propriedade. Nós já vimos 3, né? A propriedade comutativa, onde a ordem das parcelas não alterou o resultado, né? Não alterou a soma total. Vemos a associativa, que podemos associar, né, duas parcelas. No caso, nós associamos entre parênteses. Podemos associar duas parcelas, chegar ao resultado para depois adicionar uma terceira. Tá certo? Quando nós formos, ou vocês, quando vocês forem somar, quando vocês forem fazer uma adição com 3 ou mais números, né, 3 ou mais parcelas, você pode associar duas parcelas, né, sejam as duas primeiras, sejam as duas últimas, que vai se chegar ao mesmo valor. Tá certo? Então essa é a propriedade associativa. A terceira que nós vemos foi o elemento neutro, e o elemento neutro da adição é o zero, certo? Porque ele não acrescenta nada, né? Então sempre, qualquer número somado ao zero vai dar sempre o outro número, como você viu. E agora vamos para a quarta propriedade da adição. Nas 3 situações anteriores, realizamos adições em que as parcelas são números naturais. Observe que as somas também são números naturais, certo? Então nós vemos aqui, ó, 58 é um número natural, mais o zero também é um número natural, né? Então nos outros exemplos que vimos anteriormente, nós também utilizamos números naturais, certo? E viu-se que o resultado sempre foi um número natural. A soma de 2 números naturais é um número natural. Quando nós somarmos 2 números naturais, o resultado sempre vai ser também um número natural. Essa é a propriedade de fechamento da adição. Ou seja, o cálculo, né? O cálculo aqui, ó, por exemplo, 12 mais 28 é igual a 40. 12 é um número natural, mais 28 também é um número natural, é igual a 40, que também é um número natural. Então está fechada no conjunto dos números naturais, certo? E muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Tá? Espero que vocês continuem estudando, lendo em casa, pesquisando, tirando dúvidas, tá bom? Com a professora de vocês. Muito obrigado pela atenção. Valeu.